Agora são 11 horas e 18 minutos. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Chegou a hora da nossa conexão com a capital federal e Rômulo Pinheiro já está aqui conosco para falar sobre a movimentação e votação de temas importantes no Congresso e no STF. Quais são os assuntos? Qual é a pauta, tanto no Congresso como também no Supremo Tribunal Federal? Bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço aí. E claro que aqui em Brasília, eu costumo dizer que não se morre de tédio, porque todas as semanas, todos os dias tem alguma coisa relevante para a gente conversar. Tem alguns temas, Ronaldo, que são muito afeitos ao dia a dia dos próprios parlamentares, dos próprios ministros, né? Como, por exemplo, naquela circunstância que ficou muito ruim, pegou muito mal aqui no Congresso, a votação da PEC da blindagem, e essas circunstâncias todas acabaram trazendo um descontentamento popular, enfim, certas votações e certos assuntos dizem muito mais respeito ao dia a dia da política aqui de Brasília do que do interesse da população em geral. Mas em razão dessas circunstâncias, então, o Congresso resolveu mudar, ou o presidente do Congresso, aqui o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu então mudar um pouco os temas para afastar as chamadas pautas tóxicas. Então, vai se votar a partir dessa semana o projeto da isenção do imposto de renda. Isso é um tema muito importante e aí sim, Ronaldo, tem a ver com o dia a dia da população, do nosso ouvinte, inclusive, que está aqui nos escutando hoje. Porque a proposta de isentar o imposto de renda, lógico, a partir do próximo ano, então, para o imposto de renda do ano que vem, se for aprovado agora esse projeto, então só vai valer em 2026 em diante, quer dizer que para quem ganha até R$5.000 por mês, vai ser isento do salário mínimo. Hoje, a faixa aí está em R$3.000, então vai ser um acréscimo considerável de pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda a partir de 2026 dentro dessa faixa salarial. Essa é uma promessa de campanha antiga, Ronaldo, tanto do governo atual como do governo anterior. Então, não deve ter muita barreira aqui no Congresso para ser votada isso ainda essa semana. É claro que o X da questão não é na aprovação ou não desse percentual, que já está praticamente certo. O governo conta aí com aproximadamente 400 votos nas suas próprias contas, mas enfim, a questão saber é quem vai pagar essa conta, porque para se isentar essas pessoas, o governo tem uma previsão aí de perda de mais ou menos 25 bilhões ou 26 bilhões de reais por ano, então tem que tirar esse dinheiro que vai ser deixado de ser arrecadado, tem que ter outra fonte. E a proposta que ser votada, e aí que está o ponto X da questão, é taxar pessoas que ganham muito mais para poder compensar essa perda. Então, a briga hoje no Congresso vai ser nada mais, nada menos para saber de onde vem essa compensação. É claro que o jogo político funciona dessa forma, mas a gente pode definir aí que até quem ganha R$5.000 por mês deve ser isento de pagar imposto de renda a partir, claro, do próximo ano. E aí, essa é uma pauta de bondades que o Congresso está analisando. Tem também a questão da segurança pública, e semana que vem a gente vai trabalhar sobre isso, conversar sobre isso, com relação a projetos de segurança pública, aumentando penas para alguns crimes, criando outros crimes que não existem aí em previsão. Então, é o Congresso aqui se movimentando para limpar um pouco a barra que sujou bastante nas últimas semanas em razão daquela chamada PEC da blindagem. Mas, Ronaldo, o que também está acontecendo, por um outro motivo, aqui no Supremo Tribunal Federal, é a votação do projeto que tem repercussão geral, que é a chamada uberização. O projeto da uberização, na verdade, é um reconhecimento ou não de vínculos empregatícios das pessoas que trabalham, como motoristas, entregadores, com as plataformas de entrega. E aí você tem vários tipos de plataformas. Então, por que entrou na pauta agora? O presidente do Supremo tomou posse nessa semana agora, Edson Fachin, e o ministro presidente do STF é que define a pauta de julgamentos a partir da sua posse. Então, era um projeto que ele mesmo relatou e já estava por muito tempo aí parado. Então, o ministro Edson Fachin trouxe, como nos primeiros
julgamentos a serem realizados, esse tema que é um tema de muita importância. Então, assim como o imposto de renda lá no Congresso está sendo analisado, esse diz muito também para muita gente, porque a briga é saber se esses motoristas, entregadores, têm ou não um vínculo empregatício com essas plataformas digitais. Então, as decisões na Justiça do Trabalho têm indicado que haveria um vínculo, porque aí há uma subordinação, há uma relação de controle pelo algoritmo, então isso acaba limitando o acesso dos trabalhadores a outras oportunidades de trabalho dentro da própria plataforma. Então há decisões na Justiça do Trabalho anteriores que entendem que havia um vínculo empregatício. E isso foi levado ao Supremo por várias vezes, e o Supremo, em diversas oportunidades, negou esse vínculo, essa criação de existência de relação de trabalho entre os entregadores e motoristas e as empresas de entrega, enfim. E aí, só que aí, Ronaldo, tem mais de 10 mil processos parados na Justiça do Trabalho sobre o mesmo tema e o STF, então, definiu a repercussão geral, ou seja, a decisão que for dada agora vai valer para todos os casos com esse mesmo precedente. Então, é muito importante a gente ficar atento para saber se vai ser criado ou não esse vínculo. E aí, claro, esse é o fato. O que mais interessa, o que as pessoas devem estar se perguntando é o que pode acontecer. E claro que aqui no Poder Judiciário, principalmente no STF, a gente não tem como fazer uma previsão, muito embora a gente conheça o perfil de cada ministro e pelo perfil dá para dar uma ideia do que vai acontecer. É com muita expectativa que os motoristas e entregadores estão esperando, mas também as plataformas estão esperando esse julgamento, porque a depender do que acontecer, pode mudar o modelo de negócios das plataformas no Brasil, ou mantida a situação atual, não reconhecendo o vínculo, há a expectativa de que alguém crie um modelo alternativo, intermediário, para também garantir algum tipo de proteção a esses trabalhadores. Então, isso tudo pode acontecer. E, claro, qual é a previsão, então, que a gente tem para esse julgamento? Pelo perfil dos ministros aqui no Supremo, já foram dadas diversas decisões sobre esse tema anteriormente, a tendência é que não se reconheça esse vínculo empregatício, porque são poucos os ministros que têm essa tendência mais garantista ou mais protecionista do trabalhador. Por exemplo, o ministro Edson Fachin, que é o próprio relator, tem historicamente decisões anteriores que reconhecendo essa necessidade de proteção, e ele deve votar, e o voto dele é muito importante, porque ele é o relator, ele deve votar a favor desse reconhecimento do vínculo, assim como o ministro Flávio Dino também, que é visto aqui no Supremo como um ministro voltado às pautas sociais, deve votar aí. Inclusive, o ministro Flávio Dino é que reconheceu a repercussão geral no primeiro voto que deu, então a tendência é que ele vá seguir esse mesmo caminho. Claro, é uma tendência, mas a gente tem o perfil de cada um. Mas só são esses dois, Ronaldo. Os demais, eles têm uma tendência ou contrária a essa vinculação empregatícia, ou então um meio termo por ali, que também mais pró-empresas de plataformas digitais do que os trabalhadores. Por exemplo, o ministro com tendência forte a negar isso, porque já tem várias decisões anteriores. O ministro Gilmar Mendes é uma voz sempre corriqueira nesses julgamentos, determinando que não existe esse vínculo empregatício. O ministro Luiz Roberto Barroso também já decidiu várias vezes que prevalece a livre iniciativa. Então, são dois ministros que já têm também claramente um voto contrário a esse reconhecimento. Os demais ficam flutuando ali pela condição de meio termo. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que é um relator de uma das ações que vão ser julgadas, também já votou com a maioria para reconhecer que esse vínculo empregatício ele não existe, né? Então, provavelmente deve votar contra. E o ministro André Mendonça e Cristiano Zanin também tem uma tendência, apesar de não ser tão explícito assim como o ministro Gilmar Mendes, mas também tendem aí a votar contra. Alguns votos estão em aberto. A ministra Carmen Lúcia, o ministro Fux, o ministro Nunes Marques vai tentar chegar a um meio termo. Enfim, há uma expectativa grande, isso é muito importante para uma comunidade imensa de trabalhadores. A gente está acompanhando isso aqui, o julgamento começa hoje, deve ter aí tomar algumas exceções, mas com grande expectativa que a gente vai vir aqui novamente dar essa resposta para as pessoas. É claro que a tendência é que não se reconheça esse vínculo, mas o jogo só acaba quando termina, meu caro Ronaldo Santos.
Valeu, Rômulo, muito obrigado. E na próxima semana você volta para trazer mais atualizações direto da capital federal aqui na CBN Amazônia Belém. Um abraço para ti, Rômulo. Muito obrigado, um forte abraço, pulso ainda pulsa e vamos permanecer na Série B, se Deus quiser. Tchau. Tá ok, então, Rômulo, um abraço para você, até a próxima semana e terminamos o nosso Estação CBN